pastor Joel, casado com a pastora Cristina Ellen. Nós somos pastores aqui em Itaguaí, no centro, Igreja Batista. E o pastor Wagner, eu sou pastor há 13 anos aqui em Itaguaí, eu era do Rio de Janeiro. E a primeira igreja que eu preguei foi uma igreja do pastor Wagner, né? Ele nos convidou, através do Orkut ainda. Quem lembra do Orkut aqui? Pelo Orkut, ele convidou a pastora para cantar e ele aproveitou e me convidou para pregar, né? Sem me conhecer, mas foi uma bênção aquela oportunidade. E eu glorifico a Deus, eu coloquei os pés aqui em Itaguaí antes de ser pastor aqui. É como um Abraão que recebeu de Deus uma promessa, ele já andava na terra da promessa, né? Quantos creem nas promessas do Senhor aqui? Eu lembro de uma canção da harpa cristã que fala assim: de Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo, não falhará. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Quantos creem na promessa do Senhor aqui? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 12. Os irmãos que acharam, digam amém. Hebreus capítulo 12. Eu quero ler apenas os 3 primeiros versos aqui da carta. Diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns sugerem que tenha sido Paulo, mas ninguém pode bater o martelo para dizer quem foi o escritor aos Hebreus. Capítulo 12 de Hebreus, ele vai nos dar um panorama, e eu queria que os irmãos alcançassem o que o escritor quis falar mais ou menos. Ele diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos, fala assim, corramos, com perseverança a carreira que nos está proposta. O escritor, aqui, aos Hebreus, ele vai usar uma imagem de um estádio. É como se ele estivesse falando aqui das Olimpíadas. Já naquele tempo, havia nos estádios, não sei se vocês vão lembrar nas Olimpíadas, aquela corrida de bastão. Alguém lembra? Sabe o que é isso? Às vezes são 4 atletas, cada um corre um pedaço, aí passa o bastão para o outro vai completando até chegar no final. É como se o capítulo 12 aqui é essa imagem que o escritor está trazendo. É um estádio que está lotado de gente. Ele vai falar assim: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. É como se houvesse um estádio, e o estádio está lotado, e nós, cada um de nós, estamos fazendo a nossa parte na corrida. A nossa parte da corrida. E essa tão grande nuvem de testemunhas, irmãos, é como se fosse a nossa vez de correr o nosso pedaço. Só que antes de nós, outros correram antes de nós. E de quem que ele está falando? Se nós voltarmos para o capítulo 11, porque nós estamos lendo o capítulo 12, e o capítulo 12 ele vem depois do capítulo 11, né?
No capítulo 11, ele está falando ali de uma galeria dos heróis da fé. E eu queria que vocês virassem a página da Bíblia de vocês, em Hebreus 11, que ele vai dizer, ele vai usar essa expressão. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. O que o escritor está dizendo é que os que correram antes de nós, eles correram pela fé. Ele vai dizer assim, foi pela fé que eles alcançaram um bom testemunho. E se eles conquistaram um bom testemunho pela fé, com a gente não vai poder ser diferente. Por quê? O justo viverá da fé. Né? Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, Deus tem prazer naqueles que avançam. E o escritor vai dizer, foi por ela, pela fé, que os antigos alcançaram bom testemunho. Então, o que o escritor está querendo dizer é que na nossa vez de correr, a gente vai precisar usar as mesmas ferramentas que os que foram antes de nós, que obtiveram sucesso, usaram. Quais foram as ferramentas que os que vieram antes de nós, que já correram, e quando o texto fala que existe uma grande nuvem de testemunhas, essa grande nuvem de testemunhos, eu posso dizer que são os nossos vizinhos estão nos observando. Eu posso dizer que são os nossos familiares, eles estão nos observando, sabe? Mas não só esses que estão nos observando. Quem foi atrás de nós? Lembra no estádio? Aquele que completou a carreira e que passou o bastão, agora que é a nossa vez, ele está ali torcendo por nós. Vai. Sabe quem está atrás de nós? Aí a galeria dos heróis da fé vai falar, Abraão, Noé, Sansão. Todos esses heróis, eles já fizeram a parte deles, já correram a parte deles, agora eles passaram para nós. E eu queria usar um dos personagens que está nessa galeria, que eu entendo que vai ser importantíssimo a gente usar ele como exemplo aqui. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, fala que nós devemos deixar o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia. Lembra que eu falei da corrida? Antigamente, né, atualmente, quem participa da corrida, eles usam umas roupas que foram fabricadas com muita tecnologia, sabe? Para aerodinâmica, para quem está correndo alcançar, facilitar, né? E obter um bom resultado. Eles vão usar a tecnologia, mas antigamente, sabe o que eles faziam para que eles pudessem, eles tentavam de tudo para facilitar a participação, para melhorar no desempenho. Sabe o que eles faziam? Eles quase disputavam a corrida sem roupas, praticamente muito pouca roupa, porque eles acreditavam que a roupa poderia atrapalhar no desempenho, ficaria mais pesado, sabe? Então eles acreditavam que eu vou tirar, e o texto está dizendo assim, está fazendo um paralelo com a nossa carreira espiritual, deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. A gente precisa, na nossa carreira, perceber quais são as coisas que podem atrapalhar a nossa carreira. Nós precisamos pedir a Deus e descobrir, Senhor, o que pode atrapalhar a minha carreira, o meu bom desempenho, porque, afinal de contas, essa é a minha vez de correr. Então, a gente precisa estar atento para perceber quais são as distrações, porque o diabo ele quer distrair a gente. Sabe, o diabo ele quer que a gente... Vocês lembram o que Paulo vai dizer na carta aos Timóteos? Assim, nenhum soldado que está alistado se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, todos nós estamos alistados para a guerra, e o desejo de Deus é que a gente não esteja embaraçado com nada. Mas o diabo ele quer nos embaraçar, o diabo ele quer chamar a nossa atenção, o diabo quer que a gente se distraia na nossa corrida. Quem pode dizer amém aqui? E existe um desejo de Deus, e existe também um desejo de quem ama ao Senhor, de fazer essa participação com sucesso. Quem pode dizer amém aqui? O verso 2 ainda. O verso 24 diz assim, quero falar de Moisés. Sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes
ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha vista a recompensa. Olha isso, irmão. Vocês lembram Moisés? Ele, quando nós lemos Deuteronômio, a gente vai saber que ele viveu até 120 anos. Os estudiosos dividem a vida de Moisés em 3 etapas de 40. 40 anos ele passou no Egito, depois 40 anos no deserto, e depois 40 anos, ele quando tinha 80 anos, ele vê a árvore pegando fogo e não se consumia, aí teve um chamado e ele vem para libertar o povo do Egito. Vocês lembram de um texto que diz que o tempo estimado da vida de um homem é de 70 anos? Já leram isso? 70 anos e que passar disso é canseira e enfado. Sabe quem escreveu isso? Isso é Salmo 90. Se você for lá no Salmo 90, sabe quem escreveu? Moisés. Moisés escreveu. E olha, ele morre com 120 anos. Ele disse que passado dos 80, canseira e enfado, o texto vai dizer em Deuteronômio que ele tinha 120 anos e os olhos não escureceram e não faltou vigor para ele. Olha isso. Eu fico imaginando os primeiros 40 anos, eu não vou entrar em detalhes da história de Moisés, porque eu acredito que vocês todos sabem, mas ele quando passa os 40 anos no Egito, ele estava no palácio, vivendo como filho da filha de Faraó, ele era bem tratado, havia riqueza demais ali, sabe? Eu quero, de repente, fazer um cenário aqui para você lembrar, é como se ele dormisse em camas, assim, confortáveis, sabe? Aquele travesseiro de penanço, aquelas coisinhas bem... De manhã tinha alguém com um cafezinho para trazer para ele, aquele conforto todo. Aí com 40 anos, ele sente um chamado, porque o Senhor vai trabalhando para a gente caráter do que Ele quer fazer. Cada um de nós tem um chamado, e Deus vai trabalhando esse chamado, sabia? Aí ele com os 40 anos, ele sente o chamado de libertador. E aí ele tenta defender um irmão dele, acaba matando o egípcio. No outro dia, ele sabe que descobriram a história, ele tem que fugir do Egito. Ele vai para o deserto. E vai ficar lá 40 anos no deserto. Imagina ele com 40 anos, ele pensando em alguma coisa de libertação, mas aí agora tem que fugir, e o tempo passa. Está cuidando das ovelhas do lado do seu sogro Jetro, está cuidando da família com 80 anos. Com 80 anos, ele está só esperando a morte chegar. Lembra que ele falou? 70 anos, o que passar de 70 é canseira e enfado. Ele está com 80 anos, irmão, cuidando da ovelha, achando que está tudo para lá. Mas quando eu leio essa história, eu lembro de um filme na minha adolescência, eu não sei quem tem aqui mais de 50 anos, assim, vai lembrar de um filme do Karate Kid. Quem lembra do Karate Kid aqui? Alguém lembra? Lembra do Daniel San? Lembra do Sr. Miyagi? O Daniel San, ele estava levando surra na escola, ele procura um professor de luta, lembra? Vai aceitar ser professor do Daniel San, só que nos primeiros dias de aula, você lembra o que ele foi fazer? O professor mandou ele fazer polimentos, encerar carros. Era um montão de carro, ele está lá, encerando o carro. No outro dia, ele acha que vai ter luta, mas não. Aí ele vai pintar cerca, lembra? Ele vai pintar cerca. Ele acha que não tem nada a ver com o que ele vai experimentar depois. Está lá Moisés no deserto, experimentando coisas que ele acha que não tem nada a ver com o chamado. Eu não sei por que eu estou aqui no deserto, eu não sei por que eu estou cuidando de ovelhas. Mas era Deus estabelecendo o caráter dele. E Moisés? Aí, num daqueles dias, sem pretensão nenhuma, ele está perto da montanha, cuidando das ovelhas, ele percebe uma árvore pegando fogo. E aí, ele percebe que era diferente porque era normal, era comum a árvore pegar fogo no deserto. O que não era comum era uma árvore pegar fogo e não se consumir. Aí ele se vira para lá. E Deus só começa a falar com Moisés quando Moisés se vira para Deus. Às vezes a gente está tão ocupado com a nossa tarefa e Deus está querendo falar, mas Deus só vai falar quando a gente se virar para Ele. Oh, glória!
Com 80 anos, aí eles vira aí uma voz, aquilo ali é o que os estudiosos chamam de teofania, uma manifestação de Deus. Era a árvore, do meio da árvore sai a voz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Sabe, irmãos, tem dois tipos de gente. Tem aqueles que buscam a Deus e tem aqueles que Deus busca. Deus foi buscar Moisés lá no deserto. Alguém me perguntou assim: pastor, eu tenho feito de tudo, eu tenho orado, jejuado, eu subo um monte para buscar a Deus, eu não tem nada, não acontece nada. Eu ouvi essa semana um pastor nas mídias sociais, eu não vou nem falar o nome dele. Ele falou assim: se você está buscando a Deus e não está encontrando, então faz o seguinte, se torna... Aí, da árvore, ali foi um chamado de Deus para Moisés. Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo e eu vou te usar para libertar o povo. E ali começa uma conversa, irmão, uma conversa tão séria, porque Moisés começa a perguntar tudo. O senhor quer que eu vá lá falar com o povo que o Senhor me apareceu? Eles vão acreditar em mim se eu chegar lá e falar isso? Que eu encontrei com Deus de Abraão, de Isaac e Jacó no deserto? Eles vão acreditar? Qual é o teu nome? Aí Deus fala assim: eu sou o meu nome. Eu sou. Olha a revelação de Deus. Você vai perceber na Bíblia que Deus vai se revelar, vai se fazer conhecer para o povo através dos seus próprios nomes. Eu sou o quê? Eu sou o que vocês precisarem que eu seja. A hora que vocês precisarem de cura, eu serei o Jeová Rafá. A hora que vocês precisarem de provisão, eu serei o Jeová Jireh. O que vocês precisarem, eu vou ser. O que vocês precisarem que eu seja. É Deus se revelando aos poucos, e o nome foi para Moisés: eu sou. Aí Moisés fala assim: mas eles não vão acreditar nisso. Aí Deus fala assim: o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Aí joga a vara no chão, aí aquela vara é um sinal, se torna uma serpente. Era um sinal, Moisés se assusta. Agora coloca a mão no peito, a mão tira aí, leprosa, tudo sinal. Olha só, Moisés, se eles não acreditarem em você, você vai ter esses sinais para fazer. E se isso não for suficiente, ainda vai ter o terceiro sinal. O terceiro sinal é você pegar a água do Nilo. A água do Nilo vai se transformar em sangue na frente deles. Vão ser provas que foi eu que te chamei. Aí Moisés fala assim: ah, Senhor, sabe de uma coisa? Envia outro. Envia outro. Na verdade, eu não sei falar direito, eu sou pesado de língua. Eu sou pesado de boca. Aí Deus fala assim: ô Moisés, quem foi que fez a boca? Ô Moisés, é incrível porque faz parte do caráter de Deus a longanimidade. Nosso Deus é longânimo, não é? Mas quando você lê esse texto, é Êxodo capítulo 4, depois eu queria até que vocês lessem com calma ali. Aí, depois de Deus ter falado para Moisés: Moisés, eu que criei a boca. Mesmo assim, olha só Deus dando oportunidade para curar o que quer que fosse de dificuldade nos lábios de Moisés. Mas ainda assim, é Deus oferecendo cura. Mas mesmo assim, Moisés falou assim: não, Senhor, envia outro. Aí o texto fala que Deus se irou. É interessante isso. Ele se irou com Moisés, falou assim: Moisés, tá bom, teu irmão está vindo aí, Arão está vindo aí, ele vai ser o profeta. Ele então vai ser aquele que vai falar.
Mas Deus, ele faz isso, e você vai perceber que depois dessa história, Moisés vai aprendendo a falar. É porque Deus não fica perdendo tempo com o problema que a gente traz, sabe? A gente traz o problema, ele tem a solução, e tá bom, fica assim, mas lá na frente ele está trabalhando, sabe? A gente vai perceber, o nosso irmão que nos antecedeu, que falou aqui, o presbítero, ele citou aquele texto de Êxodo, né, que fala assim, se a tua presença não for conosco. Nesse mesmo contexto, Moisés, ele já é o tempo que eles atravessaram, né, o Mar Vermelho, teve aqueles milagres todos. Aí eles estão atravessando o Mar Vermelho para a libertação. E o texto diz que haviam ali 600 mil homens. Os estudiosos dizem que a conta simples daria mais de 1,5 milhão de pessoas atravessando o mar. Imagina. Lembra do texto que fala assim, diga ao meu povo que marche. Eu falei, por que marchar? Sabe que eu acredito que esse texto está dizendo, está nos ensinando? Marchar é um jeito de contar o tempo, né? Alguém já viu, já presenciou, já viu vídeos do aniversário Guanabara, quando abre o mercado? Já viu? Quando abre o mercado, irmão, é um passando por cima do outro, aquela confusão toda, sabe? Tinha que, antes de abrir, falar assim, diga o povo que marche, porque se eles marchassem, ninguém ia atropelar ninguém. Então imagina, está o povo lá marchando, tem 1,5 milhão de pessoas passando no meio do mar, eu já estou aqui vendo Miriam lá na pedra, tocando o pandeiro, mas eu estou aqui ainda, ela já está dançando, já está tocando o pandeiro, ela já recebeu a vitória dela, e eu daqui, eu já posso celebrar com ela a vitória dela, ainda que eu não tenha recebido a minha vitória ainda, eu já consigo celebrar pela vitória dela. Olha isso que lindo, irmão. Olha que lindo isso, você conseguir celebrar a bênção, já pensou? Você, alguém que, por exemplo, está do lado, né? Ou alguém que está esperando o casamento, a amiga se casa e você celebra com alegria com ela, não fica com ciúme, né? Não fica com ciúme, já celebra a alegria dela e crendo, vai chegar a minha vez, vai chegar a minha vez. Isso, o fato de você não ter recebido a tua bênção ainda, não impede de você celebrar com teu amigo, com teu irmão que está tocando na vitória, tocando na bênção. Você pode levantar sua mão aqui nessa noite e glorificar ao Senhor? Aí eles atravessam o mar, estão agora no deserto. Moisés vai para a montanha, fica 40 dias na montanha, desce da montanha, quebra a lei, porque achou uma confusão ali. E quando Moisés vai subir novamente, Deus vai convencer Moisés a subir novamente a montanha para receber de novo, né, as tábuas da lei. E em falar em tábuas da lei, amanhã a gente celebra, alguém lembra o que celebra amanhã? Amanhã tem um dia para o cristão. Alguém lembra? Pentecostes. Pentecostes da manhã, 50 dias depois da Páscoa, amanhã. E a gente acabou acreditando que Pentecostes é aquele movimento de ficar rodando e tal. Mas Pentecostes na Bíblia é o dia que Deus entrega a lei para o povo. Quando Moisés recebe a lei e desce, há uma confusão no arraial. Eles tinham feito um bezerro de ouro para adorar, lembram disso? E aí vem um juízo de Deus e mata mais ou menos 3 mil pessoas ali. No Novo Testamento, o que aconteceu no dia de Pentecostes? É o cumprimento de uma profecia. Chegará um dia que eu não escreverei a lei em pedras, mas eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, e nesse novo coração eu colocarei o meu espírito. No dia de Pentecostes, em Atos 2, sabe o que está acontecendo? É um padrão que se repete lá do Êxodo. Só que agora é o Espírito Santo que vem morar em cada crente ali, e a lei de Deus está sendo gravada nos nossos corações. Eles saem dali e Pedro prega o primeiro sermão. Vocês lembram de quantas pessoas se converteram no primeiro sermão de Pedro? 3 mil. A aliança antiga morrem 3 mil. Na nova aliança, 3 mil nascem. Isso não é por acaso. Então, o que é Pentecostes? Pentecostes é a celebração do recebimento da palavra, da lei, da vontade de Deus, pelo Espírito que habita em nós agora. Isso é motivo para celebrar, para glorificar a Deus, para dar, né? Já dá
Já temos motivos para dar cambalhotas aqui na presença de Deus, glorificar, aplaudir ao Senhor. E aí, quando Moisés, antes de subir a segunda vez, ele vai dialogar com Deus e ele vai dizer 3 coisas para o Senhor. Ele fala assim, ó: não nos faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Ele vai dizer assim: mostra-me o caminho. E ele vai dizer pela 3ª vez: mostra-me a tua glória. Olha Moisés, ele crescendo na intimidade. Com 80 anos, lá na montanha, ele vê a sarça pegando fogo, ele está querendo entender naquela conversa com Deus. Já foi uma experiência maravilhosa, só que agora, sabe, o tempo vai passando e Moisés vai se aproximando de Deus. E chega uma hora que ele fica ousado, ele fala assim, ó: eu não quero sair daqui não, hein? Se o senhor não for comigo, ó, nada disso. Sabe o que é depender de Deus? Sabe o que é experimentar Deus e não querer mais outra coisa? Sabe aquela frase assim, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver? É mais ou menos isso. Ele experimentou Deus e agora ele não quer mais nada. O escritor aos Hebreus vai dizer assim, olha, ele deixou o conforto do pecado, ele deixou o palácio, ele preferiu o desconfortável porque ele tinha em vista a recompensa. Sabe qual era a recompensa? A glória. A glória. Não importa se a gente está na cidade, no centro, ou se a gente está em Chaperó. O que é mais importante é a glória. A glória. A glória. O que nós queremos liberar nessa noite de agradecimento por algumas coisas que estão por vir. Eu quero liberar uma palavra sobre esta casa, mesmo que essa casa, eu quero crer que ela vai encher de pessoas. Nós vamos ter excelentes músicos aqui, excelentes cantores aqui, excelentes pregadores aqui, mas a gente não vai poder se esquecer da glória. Da glória. A gente não pode cair na armadilha de ficar feliz com algumas coisas e deixar a glória, não perceber a glória. Eu estava, há algum tempo atrás, eu trabalhava em Madureira. E lá em Madureira tem um shopping chamado Polo 1. Alguém que conhece o shopping Polo 1 em Madureira? Vocês lembram que lá no shopping de Madureira tem as escadas rolantes ali? Não sei se vocês já observaram, ali embaixo tem uns brinquedos ali. Um aviãozinho, uma motoca, que o pai coloca uma fichinha, o brinquedo acende, aí coloca a criança e fica balançando, só isso, né? Aí um dia eu estava passando por ali e eu vi um pai e uma criança. O pai colocou a fichinha no brinquedo, o brinquedo acendeu, o pai pegou a criança, colocou, e a criança começou a sorrir ali, se divertindo, e eu comecei a subir as escadas rolantes. E é como se o Espírito Santo falasse assim, olha, João, observa isso. Porque Deus, ele fala aqui, mas ele fala lá fora também, né? Eu aprendi que a oração não é um monólogo. Oração é um diálogo. Nós falamos, ele fala também. E se ele pede para a gente orar em todo o tempo, é porque também ele fala em todo o tempo. Em todo o tempo ele fala. Aí eu estava subindo as escadas rolantes, aí o pai botou a criança está sorrindo ali com aquela diversão. Aí de brincadeira o pai deu 4 passos para trás. Quando o pai deu 4 passos para trás, a criança ficou desesperada e começou a chorar. E eu estou olhando aquilo ali, aí o pai de repente voltou para perto, a criança se acalmou e voltou a sorrir. E o Senhor falou comigo assim, não dá para ser feliz longe do Pai. É o que Moisés tinha entendido, assim, não importa se eu vou receber uma oportunidade de emprego para trabalhar num país de primeiro mundo, não. O Senhor vai comigo? A primeira pergunta é, só vou se o Senhor for. Porque não me interessa estar em algum lugar que o Senhor não esteja, sabe? É dependência de Deus. Irmãos, nesta noite o Senhor nos trouxe aqui.
E Ele nos convida para uma proximidade, para estarmos mais perto dEle. O Senhor está voltando, como já foi pregado aqui. O Senhor está às portas. E o motivo de falar que o Senhor está às portas não é para você buscar Ele por medo. Nós devemos buscar Ele porque para onde nós iremos se só Ele tem as palavras de vida eterna? Para onde? Chega a hora que a gente não tem nada mais nesse mundo, nos atrai mais. Oh glória! Oh glória! Que nessa noite de gratidão, de fato, o nosso coração se encha de gratidão pelo que Deus tem feito e pelo que Ele fará, mas sobretudo pelo caráter dEle em nós. Ele é o Deus que adestra as nossas mãos para a peleja, os nossos dedos para a guerra. Nós estamos alistados e nenhum soldado que está alistado se embaraça com os negócios deste mundo a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós estamos aqui e nós queremos o tempo todo perguntar: Senhor, Deus, som do meu coração, vê se há em mim alguma distração, vê se eu estou meio que distraído, meio perdido. Você sabia? Quantos estão gostando do culto aqui? Vocês vão ficar com raiva de mim agora. Mas é só uma pegadinha, tá? Esse culto não foi feito para você. Se tem alguém aqui que a gente pode perguntar: está gostando do culto? É Ele. Senhor, o Senhor está gostando? O Senhor está recebendo o nosso louvor? Oh glória! Nós estamos entregando com excelência. Nós estamos entregando o nosso melhor aqui nessa noite. O nosso Deus, ele respeita, sabe? Imagina o teu filho, uma criança de 2, 3 anos, trazendo um desenho para você. Essa criança acabou de fazer um desenho, é um rabisco. Aí mostra para você o rabisco, aí você fala assim: oh, que lindo, né? Que lindo, filho. É o melhor que ela podia fazer, irmão. Só que se chegar um filho, né, de 18 anos de idade e trazer um garrancho, eu falei: pô, filho, pelo amor de Deus, já está na hora de você fazer algo melhor. Estão entendendo? A menos que ele tenha alguma limitação, outra coisa, mas no normal, tem hora que já está na hora da gente apresentar algo melhor. O nosso Deus é um Deus misericordioso, longânimo. Eu vou terminar. Uma das coisas que Deus instruiu Moisés para fazer foi o tabernáculo, lembra? O tabernáculo que tinha 3 partes: o Santíssimo Lugar, o Santo Lugar e o pátio. O tabernáculo também, em algumas versões da Bíblia, o nome que aparece é Tenda do Encontro. Repete isso, sim, Tenda do Encontro. O Moisés, ele quando entrava na tenda do encontro, era uma tenda que ficava, imagina, uma localidade onde tem várias cabanas, mas tem a cabana principal, que é o tabernáculo, e as tribos estavam divididas, e as tribos sabiam quando Moisés entrava no tabernáculo, porque a nuvem se movimentava. Um homem movimentava a nuvem. Nós estamos na presença de Deus, irmãos. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse instante. Feche os seus olhos.
Começa a falar com o Senhor teu Deus, onde você está nesta hora. Começa a colocar para Ele. Sabe, eu não sei quanto tempo que você tem de cristão, eu não sei quais são as experiências que você tem tido, mas eu quero te encorajar, não importa a idade que você tem. Moisés tinha 80 anos, eu não sei se aqui tem alguém com mais de 80 anos, mas com 80 anos, Deus ainda encontrou Moisés, e quando ele achava que já estava para terminar, aí que ficou interessante, porque ele vai agora experimentar coisas tremendas. Os últimos 40 anos da vida de Moisés foram os melhores 40 anos da vida dele. Eu quero profetizar aqui que os melhores anos do Senhor na tua vida ainda estão por vir. Recebe aí. Fecha os teus olhos. Nós vamos ouvir uma canção aqui. Eu quero que você preste atenção nessa letra. Coloca a mão no teu coração onde você está. Pai, nós glorificamos o teu nome, nós te damos graças, ó Deus, por essa reunião, por esse encontro. Nós entregamos cada vida aqui, que deixou, Deus, alguma atividade e veio para te adorar aqui nessa noite. Obrigado pela participação de cada irmão, de cada irmã. Obrigado pela vida dessa congregação. Que o Senhor encha essa casa com a tua glória, com a tua presença. Ó Deus, e sobretudo que cada crente descubra uma maneira de adorar nas suas próprias casas, ó Deus, que a gente experimente tua presença, que a nuvem se mova, Senhor, sobre cada casa, sobre cada vida, sobre cada família aqui. Coloca a mão no teu coração. Pai, nós te louvamos por essa noite. Te agradecemos por esse encontro. Ó Deus, que é a vida de Moisés. Ó Deus, que era uma vida pela fé. Ele enxergou alguma coisa, ele enxergou o invisível. Ele provou algo antes do tempo. Ele provou, ele soube o sabor. Ele agradou tanto ele que ele abriu mão dos palácios, das riquezas, para viver uma vida contigo, Senhor. E nós queremos fazer esse mesmo movimento nessa hora que nós vamos correr a nossa vez. Nós queremos experimentar e usar as mesmas ferramentas que os que foram antes de nós usaram, a fé. Nós queremos ver, queremos uma revelação de quem é o Senhor para nós. E queremos fazer com toda a nossa força, com todo o nosso amor, para a glória do teu nome. E a igreja diz... Amém, irmão. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.